direto aos fatos, porque eu acho foram trazidas algumas informações aqui pelos colegas líderes de oposição. Primeiro, sobre a fraude da Previdência, é importante que se diga quando ela começou, porque eu acho que propositadamente houve uma omissão da data de início. Eu entendo, fica ruim. 2019 começou a fraude. As fraudes iniciaram em 2019. Continuaram em 2020. Senador Humberto, quem era o presidente da República em 2020? É bom para os brasileiros saberem. Então a fraude continuou em 2020 e continuou em 2021. Chegou 2022, continuaram lá com as fraudes, continuaram roubando. Em 2023, com a posse do atual governo, em outubro de 2023, foi determinada a Polícia Federal fazer a investigação. Senhor presidente, eu fiz uma parte ao senador Randolph para lembrar a ele que não começou em 2019, começou em 2016, no governo da Dilma. E no governo da Dilma existia altas declarações de amor do Lupe à Dilma, ao ponto de dizer que na grande crise que Dilma já estava vivendo, que ele só deixaria a pasta se ele fosse morto. Só sai a bala em 2016. E lembrar ao senador Randolph que parece-me que ele não ouviu a entrevista do Lupe, assumindo a culpa. E lembrar ao senador Randolph que, ainda que seja verdade o que ele disse, quem mais levou do dinheiro dos aposentados foi o irmão do Lula, o Frei Chico. Só aí foi 100 milhões. E lembrar a ele também que o discurso mais contundente, senhor presidente, mais verdadeiro, senador Jaime, que eu já ouvi a respeito do ativismo judicial e da intromissão nessa casa, foi do senador Randolph, se referindo a Alexandre de Moraes. Ninguém falou tão bem sobre Moraes como o senador Randolph, que é um constitucionalista, que é um homem formado em direito e conhece os códigos. E daquela tribuna ali onde ele está, ele fez o mais belo, o mais forte, o mais contundente e o mais verdadeiro. Todas as verdades que Vossa Excelência falou, elas estão no teatro agora. Nós estamos, presidente, em uma escalada perigosíssima. Os acontecimentos das últimas 48 horas, de decisões emanadas de 2 ministros, eu não quero generalizar, mas de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, são gravíssimas. Ontem ocorreu a censura a um meio de comunicação, a um site e a uma revista. E isso não se tem notícia desde a redemocração, Excelência, desde a redemocratização. Destaco que a liberdade de imprensa é um dos princípios sensíveis, não somente da nossa Constituição no artigo 5º, é um princípio sensível da fundação do Estado de Direito moderno. É um princípio elementar a liberdade de imprensa. Ontem ela foi ofendida, rasgada. Hoje pela manhã ocorreram buscas e apreensões em um inquérito que ninguém sabe a sua origem. Um inquérito, senhor presidente, senador Cajuru, que não tem precedente na história do judiciário mundial. Não se tem precedente em alguém do órgão judiciário instaurar inquérito, ser investigador e ser julgador ao mesmo tempo. Não tem precedente isso. As buscas e apreensões feitas hoje de manhã foram inconstitucionais, ilegais, ofendem qualquer norma básica do Estado de Direito. Como se não bastasse tudo isso, recebemos a notícia mais recente de que há uma ação para tirar do ar redes sociais que apresentem divergências aos membros do Supremo. Senhor presidente, isso é uma ofensa a um outro princípio sensível, a liberdade de manifestação.
Eu e o senhor, presidente, somos pessoas públicas. A gente, hora ou outra, recebe alguma reprimenda de algum meio de comunicação. Algumas vezes somos ofendidos. Vossa Excelência falava ainda há pouco, uma ofensa que recebeu de um órgão de comunicação recentemente. Qual providência de Vossa Excelência e qual a minha quando assim o sinto? Utilizar o próprio judiciário, utilizar o 25 e 26 do Código Penal, calúnia e difamação, injúria e difamação. Agora, utilizar da censura, utilizar-se de instrumento de censura e o mais ofensivo, a utilização da censura em um órgão que é judiciário, a Suprema Corte do país, responsável pela preservação dos princípios constitucionais da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Para tentar dar um freio a essa escalada que só rompe a ordem do Estado de Direito, ainda há pouco, Sua Excelência a Procuradora-Geral da República tomou a medida que cabe. Sugeriu, deu parecer, na verdade, deveria ter determinado o arquivamento imediato deste inquérito descabido, movido no Supremo Tribunal Federal. Foi esse o parecer de Sua Excelência, a Procuradora-Geral da República. Agora acabo de receber a informação. O que faz o ministro Alexandre de Moraes, relator desse pretenso inquérito que não tem pé nem cabeça, não tem fundamentação na ordem jurídica, não tem assento na ordem constitucional? Desconhece, ignora o parecer da Procuradora-Geral da República. Ignora por completo o parecer da Procuradora-Geral da República. Senhor presidente, o Senado é a casa da mediação e é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional, em um Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. É aqui o local de investigação e é aqui também o local onde ministro do Supremo pode responder pelo crime de impeachment, que, no meu entender, nestes casos, em espécie, ocorreu. Se membros do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte do país, responsável pela guarida da Constituição, ao invés de fazê-lo, a ofendem, a rasgam, se isso não for crime de responsabilidade, nada mais o será. O apelo, senhor presidente, que faço a Vossa Excelência, essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, ofende a Procuradoria-Geral da República e estabelece uma crise sem precedentes na ordem constitucional do país. O apelo que faço a Vossa Excelência, eu não quero acreditar que vai chegar às raias de termos um oficial de justiça aqui, eu não digo nem, senador Cajuru, neste plenário, mas um oficial de justiça aqui, no Palácio do Congresso Nacional, tentando intimar senador. Não quero imaginar que vai chegar a isso, porque o ato seguinte disso, nós sabemos qual é. Seria fechar o Congresso. O ato seguinte disso seria fechar o Congresso. Então não quero nem acreditar. Eu apelo ao senhor, presidente, eu acho que o senhor pode ser a voz da mediação neste momento, para apelar para o Supremo Tribunal Federal deter, parar essa escalada. Essa escalada é inconsequente. As medidas que Sua Excelência, o presidente do Supremo, está tomando são medidas que rasgam o tecido constitucional e levam a um conflito sem precedentes com esta Casa, com o Senado da República e, nesse momento, com a Procuradoria-Geral da República. Nós estendemos uma mão, falo isso para concluir, de conciliação. É uma ação de descumprimento de preceito fundamental movida pela Rede de Sustentabilidade que está nas mãos da relatoria do ministro Edson Fachin. Basta um deferimento dessa DPF para suspender o dito inquérito e, neste momento, essa é a mão da conciliação possível. Nós estamos, esta caminhada inconsequente, que tem sido deflagrada pela presidência do Supremo Tribunal Federal, nos leva a um caminho muito perigoso para a nossa ordem democrática. Parece que Vossa Excelência foi o profeta daqueles dias. Tudo que Vossa Excelência falou sobre o ativismo e a tentativa de invasão dessa Casa, do Supremo, aos outros poderes, é verdade. É verdade. Independente do assunto que nós estejamos discutindo. Senador Magno Malta, por gentileza. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar. E nós vamos continuar discutindo. É verdade que ninguém é a favor
de que alguém esteja preso por não ter cometido qualquer tipo de crime. Agora, anistia é uma coisa, redução de pena é uma outra coisa. Não há para ter redução de pena para quem não cometeu crime. E ainda hoje, senador Randolph, meu velho amigo, que hoje eu chamo de He-Man, porque antigamente chegou aqui com a cara de Harry Potter, mas agora He-Man tem todo o poder, tem todo o poder. Com todo respeito à amizade que sempre tive por Vossa Excelência, Marinho está me atrapalhando nas costas dele aqui de olhar para Vossa Excelência. Com todo respeito a Vossa Excelência, o discurso que Vossa Excelência faz, falando sobre o ativismo judicial e sobre Alexandre de Moraes, Vossa Excelência profetizou. Não só eu profetizei na sabatina dele, Vossa Excelência profetizou também. É a verdade do que está acontecendo. Agora, sobre a anistia... Muito obrigado, senador Magno Malta. Presidente, é um rápido artigo 14 citado. Deixa eu falar aqui. Senador Magno Malta, senador Randolph Rodrigues, senador Eduardo Girão. Senador Rogério Marinho. Eu não te citei para te ofender, não. Só um minuto. Cabo 14. Eu já encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte... Só um minuto. Senador... Você não precisava ter lembrado isso. Tá doido? Conceda a palavra pela liderança, senador Eduardo Girão. 30 segundos para encerrar, senhor presidente. Só para dizer que nós vamos continuar discutindo. Anistia não é redução de pena. Anistia é perdão para quem não cometeu o crime.